Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima segunda-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então à palavra de hoje, né? O Senhor colocou no meu coração essa palavra, que eu estava meditando nela, né? Procurando buscar o segredo, a revelação que está na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é a própria revelação de Deus na terra, é Deus falando conosco hoje, nesta segunda-feira. Vamos então ao livro de Josué, capítulo 1 de Josué 1:8, amém? Vamos meditar então nesta palavra, Josué 1:8. Vamos ver quais foram os desafios de Josué e o povo de Deus, o povo de Israel, né? Quais foram os conselhos que Deus deu a Josué, para Josué a ir, né, para a terra prometida, conquistar a terra prometida. Os conselhos que são válidos também para nós, se nós queremos ser homens e mulheres, né, que conquistam, homens e mulheres que vencem, que os desafios de ser um conquistador, uma conquistadora. Amém? Foi nesse sentido que Deus colocou essa palavra no meu coração. Então hoje é desafios do conquistador, daquele que quer conquistar. Amém? Então, grava aí, acha aí na tua Bíblia, separa aí, abre aí, deixa destacado. Nós vamos tocar no louvor, depois nós vamos de palavra. Amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Senhor, eu te amo, Jeová. Amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Ó Pai, eu te amo, Jeová. Amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Ó Pai, eu te amo, Jeová. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu te amo, né? Quantas e quantas vezes nós não declaramos o nosso amor por Deus, amém? Amém. Temos que declarar o nosso amor pelo nosso Deus, que é um Deus vivo, Deus poderoso, que nós venhamos a exaltá-lo, Ele, a todo momento, né? Declarando o nosso amor pelo nosso Deus e Pai. Amém? Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado.
Até aqui o Senhor tem sido conosco, gratidão, meu Deus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada vida que aqui está conosco. Peço que o Senhor fale através da Tua palavra, fala o Teu Espírito Santo aos Teus filhos e não a mim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, mas me usa, que sou instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Estou à disposição como Tua filha, como Tua serva. Faz a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas, que todos nós possamos estar sendo abençoados, edificados pela Tua santa e poderosa palavra, Pai. Que ninguém saia daqui, Senhor, sem uma orientação, sem ser abençoado por Ti, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, livra os Teus filhos e filhas de caírem em laços, em armadilhas, de se desviarem, Senhor, para fazer o mal. Em nome de Jesus, meu Pai, te agradeço por esse dia, te agradeço por essa oportunidade de estar trazendo a palavra hoje, neste dia. Amém, amém. E amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Vamos então ao livro de Josué. Josué 1, primeiro capítulo de Josué, versículo 8. Eu vou ler do 1 ao 8, tá? Do 1 ao 9, desculpa. Vou ler do 1 ao 9, né? Devia ter colocado aqui 8 e 9. Quero ler até o 9, senão fica fora do que eu me ative aqui para dizer. Então vamos ler do 1 até o capítulo 9. Amém? Amém. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, glória a Deus, amém, aleluia. A Deus. Palavra poderosa, né? Toda vez que eu travo em alguma coisa, eu digo, preciso ler Josué 1:8. Por quê? Porque aqui estão os desafios que todos nós passaremos, né? Então Deus está na sua palavra, falando hoje com homens e mulheres que são conquistadores, homens e mulheres que querem conquistar, homens e mulheres que encontram na palavra de Deus, no conselho de Deus para Josué. Josué acabara de perder o seu grande líder. Josué talvez estivesse triste, chorando e dizendo, agora, o que vai ser do povo, o que vai ser de nós? E Deus levanta Josué, porque Josué era o ajudante de Moisés, né? Então, aquele que estava aprendendo com Moisés como ser um líder, como liderar, como se organizar. Então, Deus o levantou para levar o povo em direção à terra prometida. Mas Deus, ele dá conselhos a Josué, conselhos preciosos, né? Porque Moisés era um líder bom, era um bom líder, era um líder eficiente, mas ele acabou morrendo, né? Antes de entrar na terra prometida. E nós sabemos que Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Mas vamos tirar desse texto hoje
no versículo 8 e no versículo 9, os conselhos de Deus, os conselhos que Deus deu para Josué. Nós vemos ali que Deus orientou Josué dizendo: Josué, não deixe de falar as palavras deste livro. Não deixe de meditar nelas de dia e de noite, e para que você cumpra tudo, fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E Deus ordenou para ele, Deus disse: Josué, seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, primeira coisa, Josué, ele teve que observar a lei, ele teve que conhecer a lei e cumpri-la fielmente, porque Deus, ele anda com os obedientes, ele anda com aqueles que se submetem a ele. Então, homens e mulheres que são conquistadores, eles entendem que para andar na presença de Deus, para andar com Deus, para Deus andar com você, melhor dizendo, você deve ser submisso, você deve conhecer a lei de Deus, você deve meditar nessa lei de dia e de noite, porque aquele que é um conquistador, aquele que quer liderar, ele vai ter que aconselhar pessoas. Se estiverem em desobediência, se estiver fazendo algo errado, ele vai ter que exortar, ele vai ter que consolar. Haverá pessoas que necessitarão de consolo, haverá pessoas que vão necessitar do conselho, de exortação, né? Porque ele ia liderar pessoas. Essas pessoas estão debaixo da autoridade dele, estão debaixo dos conselhos, debaixo da orientação do seu líder. Então Josué agora ia liderar. Então Deus disse: conheça a minha palavra, saiba, né, que você vai liderar. Então você precisa conhecer. Então ele teve que também pregar a palavra, mas ele não podia só pregar a palavra, só conhecer a palavra e não ser exemplo, né, de retidão, exemplo de um líder que obedecia a Deus e obedecia a sua palavra. Então, Deus disse: não deixe de falar, não deixe de meditar de dia e de noite, e não deixa de cumprir fielmente tudo que está escrito neste livro, Josué. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então Deus estava dando a receita para Josué, né? Então Josué teve que falar a palavra para o povo, Josué teve que aconselhar, Josué teve que exortar, porque o povo orientado pela palavra de Deus é um povo livre, porque muitos morreram lá no deserto, porque eram desobedientes aos seus líderes e desobedientes à palavra de Deus, né? Então muitos pereceram. Então o povo que obedece a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, que prega a palavra, que em todo o tempo está falando a palavra, porque a gente precisa puxar pela memória a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite, e também seguindo, obedecendo a palavra e praticando a palavra, vivendo a palavra. Então o que diz a palavra de Deus? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então essa é a primeira coisa que Deus disse para Josué: falar a palavra, pregar a palavra, conhecer a palavra, meditar nela de dia e de noite. Mesmo que medite, mesmo que fale repetidas vezes a palavra, quanto mais a gente repete, quanto mais a gente faz o que é certo, quanto mais a gente caminha pela palavra, mais livre nós somos. Amém? Então, segunda coisa, né? Meditar. Na primeira coisa, observar a lei. Observar a lei, conhecer a lei, falar da lei e cumprir fielmente, né? Meditar de dia e de noite e cumprir fielmente tudo que nela está escrito. Então Josué teve que conhecer e cumprir, conhecer e praticar, né? Para ser o quê? Exemplo, né? A segunda coisa, ele tinha que ser um exemplo. Ele tinha que ser um exemplo de líder fiel a Deus, fiel à sua palavra, para que aquele povo pudesse confiar naquele líder. Amém? Então, nós não podemos sermos líderes desobedientes. Por quê? Porque nós vamos estar colocando toda uma geração em risco. E Deus advertiu Josué: Josué, medita na minha palavra, cumpre ela fielmente, porque eu vou estar com você. Deus disse: eu vou estar com você, eu vou estar indo à frente, te ajudando,
te ajudando nessa missão que eu te dei. E o que diz o versículo 5? Ninguém vai conseguir resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Parece que Deus dizer que está conosco não é importante, mas é importante, gente. Lá em Deuteronômio 28 fala das bênçãos daqueles que obedecem ao seu Senhor e à sua palavra. E uma das bênçãos é submeter os inimigos a ele. Josué tinha uma grande conquista, tinha que entrar na terra prometida, ele tinha que liderar pessoas difíceis. O povo era difícil, o povo era desobediente, o povo se entregava à idolatria, o povo não queria obedecer Moisés. E também não iria obedecer Josué se o povo não visse que Deus era com Josué. Então, Josué precisava seguir à risca a lei, para que Deus fosse com ele, porque Deus é que estaria à frente fazendo todas as coisas. Então, Deus estar conosco, amados, é imprescindível, mas Deus ele não anda com gente desobediente. Deus não anda com rebelde. Então, por que Josué tinha que ser um exemplo para Deus estar com ele, junto com ele, indo à frente e, Deus está abrindo caminho. E Deus aconselhou ele, não vão resistir a você. Mas Deus disse outra coisa, Para te ser bem sucedido, ele tinha que fazer tudo isso. Meditar, cumprir fielmente, conhecer a lei, para ele dar conselhos, para ele fazer tudo que tinha que fazer. E tudo dá certo, porque tudo dá certo quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Então ele disse no versículo 9, não fui eu que lhe ordenei, Deus ordenou a Josué, seja forte e seja corajoso. Então, terceiro conselho da palavra, foi Deus que ordenou, e Deus ordena para você hoje, seja forte, seja corajoso. Por que um líder, por que um conquistador precisa ser forte? Porque uma pessoa fraca, uma pessoa que se entrega às suas emoções, à tristeza, à dor, à rejeição, ao não que levou, a uma cara feia que fizeram, essa pessoa não vai conseguir liderar, porque ela vai travar a todo momento. Nem sempre as nossas decisões, a decisão de um líder, Josué agradou todo mundo. Tinha pessoas que faziam cara feia, tinha pessoas que desobedeciam, e ele tinha que saber lidar com todas essas situações. Então ele precisava ser forte porque, principalmente emocionalmente, líder posicionado, firme, Falou, tá falado. Entendeu? Ele ia precisar se posicionar, ele ia precisar tomar decisões, ele ia precisar exortar, ele ia precisar aconselhar. E nem todos gostam e nem todos querem ser obedientes, Por isso que muitos foram perecendo. Então, ser forte. Precisamos sermos fortes. A nossa força está onde? Nossa força vem de Deus. Mas, às vezes, nós estamos lidando com pessoas que não vão querer, não vão se agradar de nós, não vão gostar de nós, vão até mesmo nos rejeitar, virar a cara. Mas Deus o tinha levantado como líder, então Deus estava no controle de tudo. E corajoso. Por que um líder precisa ser corajoso? Por que um conquistador precisa ser corajoso? Ei, o inimigo vai querer meter medo, o inimigo vai querer afrontar, o inimigo vai querer dizer para você, retrocede, aqui você não passa, aqui você não vem. Você não vence, você não vai chegar, E tinha inimigos no caminho. Tinha inimigos? Tinha. Tinha pessoas que não iam gostar dele, tinha lá que chegar na Terra Prometida e enfrentar, o que estava lá, os gigantes, não tinha? Tinha desafios, tinha situações críticas, tinha pessoas. Então, todo tipo de complicação pode surgir na vida do conquistador, na vida de um líder. E ele vai ter que ser corajoso. E o que significa ser corajoso? Tem que ser valente, gente. Não quer dizer que um líder não vai sentir medo, mas ele não pode demonstrar esse medo, Precisamos vencer o medo, porque o medo é uma legalidade. Quando nós estamos com medo, possivelmente travaremos em algum momento ali da batalha, da luta, nós vamos travar. Então o inimigo ele vai tentar intimidar, Vai tentar fazer você retroceder. Vai ter que ser valente. Então Josué teve que ser firme. Em todo o tempo ali, ele teve que ser firme, ele teve que ter disposição, Teve que ser positivo diante de situações difíceis, diante de situações críticas. Então nós precisamos ser valentes
né? Deus levanta valentes. Diz a palavra de Deus, os valentes, os fracos, os medrosos retrocedam, né? Então avance aqueles que são corajosos, valentes, aqueles que dispostos a pagar o preço para entrar na terra prometida, para receber a promessa. Então Josué teve que ser corajoso. E Deus termina lá dizendo, né? Seja forte, corajoso, não se apavore, porque alguém apavorado, né, comete erros. Nem desanime. Às vezes, diante dos desafios, das dificuldades, dos gigantes, né, daqueles que estão lá, a gente se desanima. Não, mas não tá como Deus disse. Mas toda vez que Deus quiser que você conquiste algo, vai ter os desafios, né? Então não pode ser desanimado, tem que ter ânimo, né? Tem que ter disposição, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Amém. Então Deus prometeu que estaria, assim como Ele promete estar conosco, né? Então Deus disse lá no versículo 10, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Amém? Então foi Deus que abriu o Jordão, foi Deus que submeteu os inimigos, foi Deus que assustou os inimigos, foi Deus que fez chegar a vitória do povo dele, dos israelitas. Tudo que eles estavam vencendo era porque Deus estava à frente. Deus levantou, Deus deu a vitória. E Deus, assim Ele faz. Então fica com essa palavra, meu amado. 3 conselhos aí que estão na palavra de Deus para nós praticarmos, né? A palavra de Deus, sermos submissos, submeter a Deus, né? E o inimigo fugirá de nós. Amém? Vamos então declarar o Salmo 91. Eu já passei do tempo aqui. Declarar o Salmo 91 e orar. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome, e ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus nos dê espírito de ousadia, né? Ninguém aqui Deus levantou para ser covarde, amém? Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, Pai. Que nós possamos, meu Deus, meu Pai, seguir esses conselhos bíblicos que o Senhor deu para Josué. Que nós possamos ser fortes, corajosos, meditarmos na tua lei de dia e de noite, conhecermos a tua lei, meu Pai, nos submetermos a ti, para que o inimigo venha fugir de nós, meu Deus. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a sermos obedientes até a morte, pois assim Jesus Cristo fez. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a sermos homens e mulheres que não deixam de falar, de pregar, de levar o teu evangelho adiante, que não deixam de falar nas palavras deste livro, nem de meditar nelas de dia e de noite, que nós tenhamos força, disposição para cumprir tudo que está escrito na tua palavra, Senhor. Meu Deus, o teu povo quer, meu Pai, prosperar, ser bem-sucedido. Obrigada, meu Deus, por revelar os segredos que estão na tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, e pedimos, prospera, Senhor, o teu povo, livra de todo perigo, de todo mal, honra aqueles que são obedientes, aqueles que andam contigo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Livra da inveja, livra de todo perigo, livra dos inimigos, daquilo que está no caminho, que é pedra de tropeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós oramos, Pai, tem pedidos de oração de pessoas que estão, Senhor, perdidas.
que estão nos vícios, nas drogas, na prostituição, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu sei que o Senhor tem os seus servos espalhados por aí, pessoas que pregam nas praças, pessoas que pregam nas ruas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, aonde há uma alma, Senhor, que clama por socorro, aonde há uma vida, Senhor, cansada dessa vida, meu Pai, talvez querendo até tirar a vida, meu Deus, que o Senhor alcance essa vida, assim como o Senhor fez comigo, me resgatou, Pai, porque eu estava como uma ovelha perdida, mas o Senhor resgata os perdidos. Jesus, envia os teus servos, envia, Senhor, aqueles que vêm pregando o teu evangelho, pregando a tua palavra, alguém que faça um convite, meu Deus, para que essa pessoa vá na sua casa, vá conhecer Jesus, Pai. Ajuda todos aqueles que estão, Senhor, entregues, Pai, ao vício, das drogas, da prostituição, perdidos neste mundão, sem direção, Pai, que o Senhor possa encaminhar socorro, alívio, ajuda, em nome de Jesus Cristo. Cura os doentes, cura aqueles que estão machucados, feridos, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Amamos muito vocês em Cristo e nós voltamos amanhã.